Olá, bem-vindos ao vídeo 7 de 17 da playlist Distribuição de Probabilidades usando o R Commander. Esse é o vídeo Distribuição Uniforme, segunda parte. Nesse vídeo, veremos como obter os quantis da distribuição uniforme, como construir um gráfico da distribuição uniforme a partir dos quantis e como obter uma amostra da distribuição uniforme. Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist, caso não tenha visto ainda, revisão sobre variáveis aleatórias. E recomendo assistir fortemente, antes desse, o vídeo 6 da playlist, que mostraram as principais características da distribuição uniforme. Então, vamos imaginar que você tem uma variável aleatória contínua e que está considerando a possibilidade de fazer a modelagem dessa variável usando a distribuição uniforme. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos obter os quantis da distribuição uniforme. O que é isso? O que são quantis? Os quantis, você fornece uma probabilidade acumulada e o R Commander obtém o valor da variável mais próximo com algumas condições. Quando as variáveis aleatórias são discretas, esse processo dá um resultado aproximado. Quem assistiu os vídeos sobre distribuição binomial e distribuição de Poisson observou lá que havia algumas aproximações. Para variáveis aleatórias contínuas, como é o caso da uniforme, esse processo é uniforme, dá um resultado exato. Você não tem que se preocupar com aproximações. Então vamos ver como é que funciona isso. A gente vem aqui em distribuições contínuas, distribuição uniforme, quantis da uniforme. Então você vai ter aqui probabilidades, que é uma lista com probabilidades, qualquer valor entre 0 e 1. Lembrando que o separador de decimais é o ponto no R Commander. Nós vamos ter aqui os valores mínimo e máximo. No vídeo 6, a gente usou o mínimo 0 e o máximo 200, vamos manter isso. E como a gente usou as probabilidades nos vídeos anteriores, distribuição discreta e binomial, a gente usou 0.05, espaço 0.1, espaço 0.2. E a gente pode escolher, então, se vai trabalhar com a cauda inferior, que ele retornará, então, o valor da variável tal que a probabilidade acumulada até o valor seja igual a essa probabilidade aqui, 0,05, 0,1 e 0,2. E quando é a cauda superior, ele vai retornar o valor da variável tal que a probabilidade acumulada acima do valor seja igual a 0,05, 0,1 ou 0,2. Nós vamos fazer os dois. Vamos começar com a cauda inferior. Então, se a gente clicar aqui, vem os resultados. Lembrando a vocês, todas as operações que a gente faz nos menus ficam registradas aqui na janela RScript. E a gente tem, então, o seguinte resultado. Observe que no R Commander ele identifica para a probabilidade 0,05, que seria correspondente ao valor acumulado 10. Certo? Para o 0,1, ele corresponde ao valor acumulado 20. Para o resultado 0,2, a probabilidade 0,2, ele dá o resultado 40. Certo? Então, ele obtém exatamente os valores. Se a gente fizer um gráfico da distribuição uniforme, a gente vai ver como isso aqui é exato. Tá? Como é que a gente faz isso? Vai lá em distribuições contínuas, distribuição uniforme, o primeiro gráfico aqui, certo? E a gente está lá 0, 200, e agora faz os gráficos dos quantis. Especificar as regiões pelos quantis, certo? E aí, eu vou só especificar uma delas, não vou especificar as duas, por exemplo, de 0 até 0,05. Não esqueçam sempre que o separador de decimais é o ponto. Se eu fizer isso para uma distribuição uniforme, com mínimo 0 e o máximo 200, olha só o resultado do gráfico. Opa, falha nossa aqui, a gente tinha que ter feito o gráfico para a distribuição densidade. Então, 0 até 0,05. Então, veja ali o resultado. O que ele faz? Ele encontra o valor para a gente, 0 a 10. Ele dá o valor do quantio exato, que essa probabilidade acumulada aqui é 0,05, 5%, e ele obtém o valor corretamente aqui, certo? Nós podemos fazer o mesmo procedimento para as outras probabilidades. Podemos fazer para a probabilidade 0,1, 0,2 ou qualquer outra aqui.
Repare que é muito mais simples que no caso das discretas. Você não tem que fazer nenhuma aproximação. Você obtém a correspondência exata entre a probabilidade acumulada e o valor da variável. Agora vamos obter os quantis para a cauda superior. Então a gente vai lá de novo, distribuição uniforme, quantis da uniforme, e agora a gente troca para a cauda superior. Então vamos dar um ok aqui. Agora o que ele coloca para nós? Certo? Ele coloca o seguinte: para uma probabilidade acumulada do valor da variável até 200, esse valor teria que ser 190. Sobraria então 5% na parte superior. Uma probabilidade acumulada acima do valor de 10%, 0,1, seria 180. E 20%, 0,2, seria 160. Novamente, nós podemos fazer um gráfico da distribuição para esses valores. Se a gente chegar agora, for colocar na distribuição uniforme. Só que temos que tomar um cuidado. Qual cuidado é esse? É que agora, pessoal, para fazer o gráfico, você quer que sobre 5% na parte superior. E o gráfico feito no R Commander é sempre acumulado do zero, do limite inferior até o limite superior. Então, ao invés de fazer de 0 até 0,05, a gente vai fazer de 0,95 até 1, que corresponde então a um intervalo de 5%. A gente tem que tomar esse cuidado para que ele mostre o quantio correto. Então, se a gente vier no gráfico aqui e trocar agora de 0,95 para até 1, olha o que ele vai mostrar para nós. Resultado no gráfico, a gente vai ver aqui, ó, que ele dá aqui, essa área aqui vale 5%, 0,05, e o quantio ele dá o valor exato ali, 190. Certo? Então, com variável aleatória contínua, a situação fica um pouquinho melhor. Certo? Nós podemos fazer o mesmo procedimento para as outras variáveis, para os outros valores de probabilidade, e fazer os gráficos que a gente achar apropriado. Não esqueçam sempre que esses gráficos podem ser copiados ou salvos para posterior utilização, que o R Commander sempre apaga os gráficos anteriores. Mas agora vamos ver a amostragem da distribuição uniforme. Tá? Na distribuição uniforme existe um erro. Esse último valor, esse último menu aqui, essa última opção, não é gráfico de distribuição uniforme, é amostragem. Tá? Neste vídeo, vou dar um clique aqui então. Neste vídeo, como no vídeo da distribuição, no vídeo 3 da distribuição binomial, número 5 a Poisson, nós vamos retirar uma amostra aleatória com distribuição uniforme para uso posterior, por exemplo, para testar um algoritmo, enfim, para qualquer finalidade, certo? Nós vamos criar um conjunto com uma variável e quantos casos sejam necessários para possível análise exploratória. Bom, quando eu faço essa seleção, vem aqui o nome do conjunto de dados. Ele vai criar os dados e vai colocar numa nova base de dados. Detalhe, essa base de dados precisa ser salva, senão você vai perdê-la. O nome você pode colocar o que quiser aqui. Bom, nós estamos trabalhando com um mínimo de 0, mas o máximo está em 200. Então a gente já troca os parâmetros. Tamanho de amostra, linhas. Se alguém assistiu os vídeos 3 e 5, o que a gente fazia lá? O padrão é 1, nós vamos trocar para 1000. Vamos trocar para 1000, certo? O número de observações do padrão é 100, nós vamos trocar para 1. Por quê? A gente quer uma coluna com 100 linhas. E nós não vamos adicionar nada ao conjunto de dados nesse caso, não interessa aqui, nós só queremos fazer análise da própria variável resultado da amostragem. Então, feito isso, a gente dá um OK aqui. E se você quiser, vai ali em ver conjunto de dados e ele apresenta os resultados para nós. Né? O conjunto de dados pode ser salvo, você pode vir aqui em conjunto de dados ativo e salvar o conjunto de dados. Se você quiser usar esses dados para outra finalidade, isso é muito importante. Repare que esses dados estão no formato valores entre 0 e 200 com várias casas decimais, certo? Vamos ver como é que ficou essa distribuição? Vamos ver se o histograma dessas 1000 observações lembram o histograma da distribuição
uniforme? Bom, então a gente vem aqui em gráficos. Para quem não se lembra muito, não sabe muito bem como isso, tem uma outra playlist sobre análise exploratória de dados usando o R-Commander. E lá mostra como é que faz gráfico para variável quantitativa. Se tiver maiores dúvidas, procurar lá. Então aqui você vem aqui em histograma e aparece apenas uma variável. Só tem a variável OBS, observações. Nas opções é que nós temos que fazer uma pequena mudança. A gente pode apresentar no eixo vertical do histograma as contagens de frequência, as percentagens ou as densidades. Eu vou colocar densidades, por quê? Escolhendo densidades, a escala do histograma vai ficar de tal maneira que a soma das áreas das barras será igual a 1, como se fosse uma função densidade-probabilidade, o que pode ser interessante para avaliar a aderência ao modelo teórico. Então, vamos escolher densidades, vamos dar um OK aqui, vamos ver o que acontece. Veja, observe que não está exatamente uma uniforme. Por que isso está acontecendo? Por que tem esses picos aqui? Era para estar, professor, era para estar, se isso aí está tirando a uniforme, por que isso não está acontecendo? Provavelmente, porque nós só sorteamos 1000 observações. Se a gente chegar agora e pedir para o R-Commander para selecionar não 1000, mas 1 milhão, vamos ver o que vai acontecer. Só acrescentar 3 zeros ali no tamanho da amostra. Eu vou pedir para sobrescrever o conjunto de dados, sim, e vamos ver o que acontece. Dependendo do seu computador, pode levar mais ou menos tempo para fazer esse processo de amostragem. Vejam aqui, pessoal, que nós estamos pedindo para ele tirar uma amostra de 1 milhão de elementos. Tá escrito aqui, ó, 1 milhão de elementos. Então pode levar algum tempo. Ó, ele apresentou aqui os dados. Aqui eu tenho 1 milhão de observações. Entre 0 e 200, que é o parâmetro que nós estabelecemos ali. Vamos ver como é que ficou o histograma. Vamos lá no histogramas, observações, e vamos escolher densidades. Vamos ver o que acontece. Gente, observem o que acontece agora quando eu gero 1 milhão de dados. Isso aqui está praticamente perfeito. Estão vendo a questão? Às vezes, com uma pequena quantidade de dados, você tem uma flutuação aleatória, não fica exatamente o jeito que você esperava. O que isso quer dizer? Quer dizer que o gerador de números aleatórios do R-Commander parece que é muito bom. Você pede para ele gerar dados de uma uniforme entre 0 e 200, ele gera dados de uma uniforme entre 0 e 200. Claro que quanto mais dados você gerar, fica mais fácil de perceber isso, a aderência ao modelo esperado, certo? Lembro que você pode salvar esse gráfico ou copiá-lo no formato metafile para colocar em outro lugar, e todos os procedimentos ficam registrados aqui na janela RScript, e você pode salvar esse RScript e utilizar em outras ocasiões, certo? Muito bem, era isso para esse vídeo. Comentários e perguntas vocês coloquem abaixo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, e obrigado e até a próxima.